Bom, meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Glória a Deus. Feliz de ter vocês aqui com a gente. Vamos, nesse momento, dar início ao nosso estudo, tá ok? O tema de hoje que vamos estudar é a eficiência do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, né? Quando eu estava montando esse estudo, e eu estava pensando nesse nome, né? A eficiência do amor de Cristo, do amor de Deus, desculpa. Eu imaginei que algumas perguntas, né? Aquela coisa mais retórica, viesse à sua cabeça. Primeiro, pastor, por que eficiência? Temos que explicar o que vem a ser eficiência. Primeiramente, não confunda eficiência com eficácia. Amém? A eficiência é a expressão das práticas, né? A produção que corresponde a chegar à eficácia. Ou seja, a eficiência ela é o instrumento, o meio a chegar ao propósito, a chegar à eficácia, à perfeição. Quer ver um exemplo? Quando você chega com aquela pessoa que está trabalhando numa empresa, né? Você diz, rapaz, aquela pessoa é muito eficiente. Por que ela é eficiente? Porque ela trabalha para chegar ao propósito, ao seu fim do seu trabalho, o que ela tanto está produzindo. Amém? Até aqui ficou claro. E quando se fala de amor, né? Eu quero explicar primeiramente para vocês alguns tipos de amores, né? Que a Bíblia fala e também de forma cultural se apresenta. Amém? Fique comigo, preste atenção. Primeiro, eu quero falar sobre um amor chamado, na língua grega, chamado eros. Primeiramente, eu quero deixar claro que não tem esse tipo de amor, né, expresso no Novo Testamento. Ele é apresentado na Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento, né? E nos escritos antigos do grego, o amor eros, olhe para cá, preste atenção, é aquele amor de homem para com mulher. Né? Aquele amor, né, de relacionamento, de sexualidade, aquele afeto. É aquela coisa que se tem mais aquele afeto humano, né? Isso de relacionamento. Amém? Esse é o tipo de amor, eros. Outro tipo também de amor, esse que fala na Bíblia Sagrada, é o amor chamado philos, ou filia, que é o que vem a ser isso. E esse amor, eu quero que você preste bastante atenção. Esse tipo de amor é o amor de irmão para irmão, de amizade, mas também pode ser apresentado, né, o tipo de amor para com o seu familiar, o amor fraternal, né, é aquele amor de pai, assim, em família. Se você for analisar esse tipo de amor, ele é muito presente tanto na questão de amizade como de família, né? E para ele existir, ele tem que ter aquele relacionamento ou familiar ou construído. Ele precisa, preste atenção, ele precisa de um parâmetro. Por exemplo, você não ama um amigo, né, se você não se dá bem com ele. Não ama? Não ama. Para ter que ser uma reciprocidade. Tem que existir um elo, tem que existir uma amizade, tem que existir uma simpatia para um para com o outro. Tem que ter aquela afeição, aquele altruísmo, não é isso? Então, esse é o tipo de amizade. Por isso que aquelas expressões, rapaz, fulano e beltrano são carne e unha. Percebeu? Por que carne e unha? Porque eles se entendem, porque eles se encaixam, porque tem uma certa aproximação de gosto, de personalidade entre aquelas pessoas, né? Minha avó dizia assim com eu, um amigo meu, dizia, rapaz, ele é tic-tac, ou seja, porque se encaixa e se dá certo, não é isso? Então, esse é o tipo de amor que a Bíblia fala de uma condição. Num casamento, até o amor eros, ninguém consegue se relacionar com ninguém sem reciprocidade. Ou quem é que vai ser? Eu vou namorar com aquela pessoa se aquela pessoa não quer namorar comigo. Então, perceba, tanto o amor eros como o amor philos, eles são amores de parâmetros. São amores que precisam de uma condição para existir. E não é sobre esse amor que eu quero falar com você e ouvir o apóstolo João falar nessa noite. O amor que nós vamos ouvir hoje é o amor ágape, ou agapau, não é isso? Esse amor é o amor de Deus. E o que vem, pastor, ser esse amor? Esse amor, ele é o amor máximo de alguém. Ele é um amor cheio de apreço sincero. Ele é exatidão do carinho, do afeto. E é esse amor que nós queremos falar nessa noite. Bom, meus irmãos, quando eu pensei em falar com vocês sobre o amor, alguém pode pensar, pastor, mas tinha tanto tema para se falar, né? Tinha temas para se falar sobre salvação, escatologia, né, fim do mundo, predestinação, tantos temas para se tratar, mas bem como disse De Castro no seu livro, né, A Dificuldade da Doutrina do Amor, ele disse uma coisa muito interessante, que o amor hoje ele é banalizado.
né? Muitas pessoas não sabem nem o que significa o amor, né? A palavra amor ela é banalizada por desejos, por vontades, e com Deus não pode ser assim. O amor de Deus hoje ele está mais para um telefone sem fio. Muitos se falam sobre, mas poucos sabem a sua exatidão. Poucos sabem o significado do amor de Deus. E é dentro disso, meu irmão, que eu quero falar com você. Então, eu quero fazer algumas perguntas que durante o estudo ela tem que ser respondida para ser levada a sério. Amém? Grave aí comigo. O amor existe? O amor existe. Segundo, qual é a eficiência do amor de Deus? Ou seja, qual é o propósito do amor de Deus? Não é isso? Podemos confiar no amor? O que eu faço para conseguir esse amor? O amor de Deus é eficaz. O amor de Deus tem um propósito perfeito, tem um fim proposital, tem uma firmeza. Tudo isso nós vamos ver hoje segundo a palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 7. Amém? 1 João, capítulo de número 4, verso de número 7. Você que está com a gente já deve ter percebido que domingo nós pregamos, né, em 1 João, capítulo 2. Né? Nada melhor, ninguém mais gabaritado aqui para falar sobre amor, senão tão conhecido apóstolo do amor, João. Amém? João, capítulo 4, verso de número 7. Peço que você abra comigo. Amém? Vamos ler em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amardes uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. Se nós temos visto e testemunhados, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto, em nós aperfeiçoando o amor para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele e também nós somos neste mundo. Amém? Peço que você leia só o versículo 18 em diante, ele fala: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Meus irmãos, deixa eu só colocar você aqui dentro desse contexto. Teologicamente, o que está acontecendo aqui? Expliquei domingo para algumas pessoas que o problema da dificuldade, porque o João escreveu o propósito dessa carta, né, dessa primeira carta, foi porque a igreja estava enfrentando um problema seríssimo, né, de uma heresia chamada gnosticismo. Já expliquei que o gnosticismo é uma heresia que ela entendia que a carne do homem é má e o espírito do homem é totalmente bom. Então perceba que choque terrível. Como é que pode Jesus ser Deus? Se a carne é má e o espírito é bom. E Jesus veio em carne. E era justamente isso o que o gnosticismo dizia, né? E a salvação não era por meio de Cristo e seu sacrifício. A salvação era por meio de um conhecimento filosófico que nem todos tinham acesso.
Outro problema da igreja aqui nesse tempo, dos cristãos dessa época, né? É que eles estavam enfrentando uma heresia chamada docetismo, o que vem de dóquio, do grego dóquio, que é aparecer. Eles não criam que Jesus Cristo estava ali de fato na cruz. Ou seja, Jesus era só uma aparição do divino, não podia ser a carne, porque segundo o gnosticismo, a carne é má. Veja outro problema. E por último, o outro problema era do serintismo. O que é isso? Que vem de serinto, né? Aí, quem aderia a essa filosofia entendia que Jesus Cristo ele não era Deus 100% e 100% homem. O Cristo divino, no batismo, quando Jesus se batizava, se apoderou dele e antes do final, na crucificação, o abandonou. Está entendido até aqui? Então, João escreveu para combater essas heresias. E um dos pontos magnos, um dos argumentos magnos que João vai usar para combater a heresia do gnosticismo, do docetismo e de outras heresias, e de muitas que se tem hoje, é o amor de Deus. Que coisa linda! É a eficiência desse amor. Amém? E eu quero analisar com você nessa noite. Vá lembrando das nossas perguntas, tá bom? E ele fala assim no versículo 7, amados. É lindo, irmãos, porque a palavra aqui, amados, nesse tempo, só era dirigida a quem era filho de Deus, porque era como se fosse da família. Chegue, meu querido, meu amado, né? Então, João está dizendo que está falando para a igreja do Senhor, amados, povo de Deus, ameis uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja que interessante. Primeira pergunta, irmãos, é se o amor existe. Perceba, quantas coisas de desilusão, de mentira, traições nesse mundo, a gente chega a duvidar se o amor existe. Mas o amor, o amado, isso aqui que João está falando, não é um amor filhos de irmão, não é um amor eros de desejo. O amor que João está falando aqui, meu irmão, do amor de Deus, é o amor ágape, é um amor perfeito, é um amor que procede, como ele está dizendo, ou precede, ou vem do próprio Deus. Veja que condição maravilhosa. Ele vai dizer que o amor perfeito, meu irmão, procede do próprio Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. O nascido aqui, irmãos, a ideia é justamente de gerado. É justamente da família. Por isso que ele fala amados. Tá entendendo? Amados, você foi o seu amor que vem de Deus e você nasceu de Deus. Você nasceu. Nós nascemos do amor de Deus. E quem nasceu de Deus conhece a Deus. O conhecer aqui, irmãos, é justamente ter esse contato próximo de família. O que João está querendo dizer, e ele vai dizer no versículo 8, é: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Perceba que João está dizendo Deus é o amor. Não disse isso. Ele não disse. Ele disse que Deus é amor. Ou seja, Deus é a expressão perfeita de amor, não baseada em desejos humanos, não baseada em negociação, em recompensa, mas baseada no ser dele. O amor de Deus é gerado dele mesmo. Ele é a fonte de amor dele mesmo, meu irmão. Ou seja, ninguém olhou para Deus e assim, Deus, como você é bonito, e Deus simpatizou, né? Como a gente faz quando a gente quer, né, paquerar com a nossa querida, como eu fiz com a Elaine, né? Ninguém olhou para Deus e disse assim, toma Deus, eu vou te dar uma flor para que você se agrade de mim. Não, não. O amor de Deus, meu irmão, que ele tem para com os seus, veio dele mesmo. Você está me entendendo? E é interessante, se você perceber, a primeira resposta já foi respondida. O amor existe? João está dizendo que existe. E esse amor existe não por circunstâncias humanas, mas existe pelo que Deus é. Amém? Essa é a primeira resposta que nós temos. Deus é amor. Detalhe, viu? Por que Deus é amor? E não pode dizer o amor é Deus. Porque nem todo amor é Deus, irmãos. Porque o amor não define a Deus, mas Deus define o amor. Deus é a definição perfeita de todas as coisas. Por isso que vamos falar sobre a sua eficiência. Ah, pastor, e é tão interessante, irmãos, que o filósofo chamado Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, não sei pronunciar muito bem, ele disse que o que existe hoje não é amor. Veja que interessante. Hoje não existe amor. Hoje são frutos de desejos, frutos do cotidiano. Ele vai até dizer no livro, se você duvida de mim, né, essa afirmação está no livro A Gaia Ciência, página 51.
tudo aquilo que chamamos de amor. Ele vai dizer, por acaso o amor, ele não é um fruto de desejo? Por acaso o amor, ele não é um fruto de prazer? Por acaso o que chamamos de amor hoje não são simplesmente nossos sonhos alcançados por aí, nesse tipo de linguagem? Irmãos, de certa forma, Nietzsche está certo. Ele está dizendo que existe o amor, né, que são frutos de desejos, de vontades. Está certíssimo. Só que Nietzsche está falando do amor humano. Nietzsche está falando de um amor pautado em condições. Mas eu queria apresentar a Nietzsche outro amor gerado do próprio Deus. O amor ágape. O amor sem defeito. O amor incondicional. E esse amor só encontramos em Deus. Só encontramos em Jesus. Amém? Então, preste atenção que o amor existe. A condição desse amor é o próprio Deus. E ele vai dizer no versículo 8, versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus. Peraí, talvez, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Você está dizendo que Deus é amor, mas isso pode ser só mais uma filosofia, né? Não existe amor sem demonstração. Existe? Não existe. Como é que eu vou dizer? Elaine, eu te amo e nunca demonstro nada para Elaine, né? Nunca demonstro um tipo de amor. Então, nós já estamos na nossa segunda pergunta, que é qual é a eficiência do amor de Deus? Qual é o instrumento, qual é a prova que Deus tem para dizer que ama, né? Deus, só em ele existir já é uma grande prova de amor. Mas mesmo assim, ele quis provar o seu grande amor. E o versículo 9, João vai dizer, nisto se manifestou, se apresentou o amor de Deus. Nisto o que, João? Em nós, como, João? Em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E ele vai dizer, nisto consiste ou reside o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. Veja que João está dizendo, Deus provou seu amor. Deus afirmou que amou e provou seu amor no seu Filho Jesus. Seu unigênito, seu único Filho, enviando para morrer em nosso lugar. Detalhe, viu? Perceba que João disse assim, não que nós tenhamos amado. Nós não amamos a Deus para ele fazer isso. Eu gostei tanto do irmão Isaías, gostei tanto da irmã Ieda, né? Eles são pessoas boas, gosto deles, então vou enviar Jesus. Não, pelo contrário. Ele disse que nós não amávamos. Nós não ligávamos para Deus, para o reino de Deus, para Jesus. E ele enviou o seu Filho como prova de amor. Enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, primeira causa que é a eficiência do amor de Deus, primeira causa importante que comprova que Deus é eficaz, é poderoso, é o seu próprio Filho. É o seu próprio ser. É o próprio Deus. Quais são, irmãos? Qual é a eficácia do amor de Deus? Primeiramente, ele mesmo. Segundo, o seu sacrifício, que fez propiciação, fez um sacrifício perfeito em nosso lugar. Amém? E ele continua dizendo, irmãos, que interessante. Versículo 11. Amados, veja que interessante. Amados, novamente, a mesma palavra, né? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Primeira forma de comprovar que o amor de Deus, a sua eficiência é grande. O próprio Deus, Jesus Cristo morreu na cruz. Segundo, nós amamos, nós temos o amor de Deus, devemos amar uns aos outros. Irmãos, se tem uma coisa difícil de se fazer, é amar o próximo. É ou não é? E amar o irmão. Porque no padrão do Evangelho, irmãos, é amar pessoas diferentes de nós. Né? É amar pessoas que muitas vezes pisam no nosso calo. É amar pessoas totalmente diferentes do que às vezes nós achamos, dizemos, afirmamos, mas são nossos irmãos. E devemos amar uns aos outros. A eficiência, irmãos, do amor de Deus está pautado na união da igreja. No meu amor por você, meu irmão. E no seu amor por mim, no nosso amor por Cristo, no nosso amor mútuo na igreja do Senhor Jesus. Terceiro exemplo, ele vai dizer, olha, que interessante, né? Amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Veja que interessante. O pai João está agora dando um ataque direto ao gnosticismo, né? Porque, de fato, ninguém nunca viu a Deus. Você já viu a Deus?
Não, você não vê a Deus assim fisicamente, né? Os apóstolos vieram, ninguém viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por quê? Você já viu o amor? Não. Ninguém vê o amor. Mas que é louco de dizer que o amor não existe. Se já chorou por amor, né? Se já se sente amor, o amor é uma coisa forte. Então o que João está dizendo ele está afirmando o que ele disse no versículo 8. Deus é amor e o amor ninguém vê. Sabe? Mas se nós amarmos, o amor permanece em nós. Ou seja, irmãos, quando nós amamos, nós temos a resposta do amor. Por exemplo, irmãos, quando nós amamos, nós não vemos o amor a olho nu, mas nós vemos nas ações. Nós vemos nas atitudes. Nós vemos amor quando o irmão dá o braço ao outro, estende a mão. Nós vemos o amor quando nós vemos as coisas práticas da vida, quando nós vemos o carinho, o perdão, a flor que o amado dá à amada, a canção cantada da serenata para aquela que ama. O amor nós vemos nas atitudes, irmãos. É isso que Deus está dizendo. A causa do amor é eficiente, porque ninguém vê a Deus. Vê não. Mas nós vemos a Deus, ele permanece em nós quando nós amamos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, não porque Deus precise de nós para ser aperfeiçoar o seu amor, meu irmão. Mas o amor de Deus é aperfeiçoado à vista dos homens. Então, o que João está dizendo para os gnósticos daquela época, é o seguinte: olha, de fato, ninguém vê a Deus, não. Mas Deus se vê com um amor porque ele é real. Se você perceber, meu irmão, já respondemos duas perguntas. O amor existe? Existe. Está no próprio Deus. E qual é a eficiência do amor de Deus? O próprio Jesus ao mundo morrendo pelos nossos pecados. Segundo, quando amamos uns aos outros. E terceiro, quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nossa vida. Glória a Deus por isso, meu irmão. Coisa linda, né? A hora está avançada, vamos continuar. O versículo 13, ele vai dizer assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Porque, percebe, irmãos, a outra pergunta que eu quero fazer: podemos confiar no amor? Pense comigo. Nós podemos confiar no amor? O amor, meu irmão, é uma coisa tão banal hoje. Hoje, por dizer que ama, só por ambição, né? Diz que ama, atrai amanhã. Diz que ama o irmão, mas fala por trás. É traiçoeiro. Tem gente que fala assim: eu nunca mais quero me casar com ninguém. Não quero me relacionar com ninguém porque se frustrou com alguém. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É porque as pessoas não entenderam que a expressão perfeita de amor só em Deus. Foi a mesma coisa que Nietzsche. Nietzsche, frustrado pelo amor, disse que o amor ele é um reflexo de desejos e prazeres. Pois é, Nietzsche, ou você, meu irmão. Talvez você que está me ouvindo agora foi vítima de uma traição. Você foi decepcionado pelas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai continuar, talvez, se decepcionando. Talvez você acerte, né? Achar uma pessoa que seja fiel a você, né? No casamento, no relacionamento. Talvez você tenha bons amigos que lhe ajudem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A perfeição do amor, ágape, só encontramos em Deus. Podemos confiar no amor, pastor? Podemos. João vai responder no versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. E quem nos deu do seu Espírito, meu irmão? A primeira prova, irmãos, para confiarmos no amor de Deus, não é coisa humana, é no Espírito de Deus, meu irmão. Quando nós temos o Espírito Santo, Deus derrama sobre nós a sua graça, do seu Espírito, do seu próprio ser. Nós recebemos, irmãos, e sentimos esse amor, irmãos, dentro de nós. Quantas das vezes nós pensamos em desistir, ficamos tristes, cabisbaixos, mas quando recebemos da porção do Espírito de Deus, da sua graça, nós nos alegramos, meus irmãos. Entenda isso. Podemos confiar no amor, sim, quando ele é pautado na vontade de Deus, porque o seu Espírito nos garante que existe amor. Amém? Versículo 14. E nós temos visto... Agora isso aqui é interessante, viu? O Espírito Santo, antes de mais nada, é a maior comprovação. Segundo, João vai dizer, versículo 14. E nós temos visto
e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Outras comprovações que João vai dar são as testemunhas oculares. Primeiro, nós temos visto, eu vi Jesus ao vivo em cores. Eu vi Jesus, eu andei com ele. Eu experimentei o seu amor presencial. E aqui ele vai dizer, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, do 4 ao 6, vai dizer, irmãos, que Cristo, quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele se manifestou no mundo, apareceu a Pedro, a Cefas e aos 12 apóstolos, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, ele vive. Nós temos muitas testemunhas, a palavra de Deus testemunha que vidas viram ele, meu irmão. Pessoas o viram. Então, podemos confiar no que Jesus fala sobre amor? Podemos. Por quê, irmãos? Porque a promessa do amor de Deus não é uma promessa vã. Não é aquela promessa que se desfaz. A promessa do amor de Deus foi que enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Cristo veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Ou podemos confiar no amor? Podemos. No Espírito Santo e porque Jesus vive. Porque ele ressuscitou. Glória a Deus. Se você perceber, já respondemos 3 perguntas, né? Agora, pastor, realmente o amor existe. Realmente o amor de Deus tem uma eficiência muito grande. Vai completar. Perceba, ainda não falamos sobre a eficácia do amor de Deus. O amor de Deus é eficiente, está trabalhando na minha e na sua vida. Vai se completar na eternidade. Já respondemos o que o amor existe, a sua condição, já explicamos qual é a eficiência do amor, já explicamos que podemos confiar no amor, e agora, o que eu faço, pastor? Me diga, por favor, para conseguir esse amor. Eu sempre bati em muitas portas do mundo afora, e nunca achei um amor tão perfeito como esse. Um amor sem ganância, um amor sem desejo próprio, sem recompensa, sem dar e troca, simplesmente por me amar. O que eu faço para conseguir esse amor de Deus? João responde, o versículo 15, amém? Ele diz assim, aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Primeira coisa que você deve fazer, meu irmão, confessar. E confessar a Cristo, irmão, não é falar a boca. Confessar aqui o sentido original é lealdade de alma. Confessar aqui, mas se você entender, é um juramento perpétuo. Na antiguidade, irmãos, a honra, né, dos cavaleiros diante do rei, dos guerreiros, eles diziam, você jura morrer pelo rei, pelo reino, dar a sua vida pelo reino. O soldado dizia, eu juro, juro pela espada, juro pela coroa, juro pela honra do rei. É justamente o que Jesus quer fazer, meu irmão. Simplesmente só acredite no que ele é rei e que ele é real. Né? E ele vai dizer no versículo 16, e nós conhecemos e cremos. Veja que interessante. Os gnósticos daquela época, eles diziam que não podia conhecer Jesus, porque Deus é um Deus transcendente, longe de nós. Os do docetismo diziam que Jesus Cristo era só uma aparição, né? Os do serentismo diziam que ele não era totalmente Deus. João está dizendo, eu o conheço. Nós conhecemos o amor de Deus. Nós conhecemos a Deus e cremos. Então, irmãos, primeiro que você deve fazer, você deve também conhecer como? Pela palavra. E você está conhecendo agora. Eu estou apresentando para você, pelo o apóstolo João, pela palavra de Deus, o amor de Deus e o evangelho. Você está conhecendo, agora você precisa crer. Você precisa acreditar, depositar, irmãos, as fichas nesse amor de Deus. Ou seja, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus ama, irmãos, os seus. Deus pode estar amando você agora, você precisa só acreditar e aceitar esse amor. Deus ama o amor que tem por nós, Deus é amor. Mais uma vez ele afirma, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Um pacto de alma, uma junção, um casamento, um selo. Por isso que muitas pessoas falam assim, né? Eita, fulano agora fez uma aliança com Jesus. Ou seja, ele fez uma aliança, ele fez um pacto, não tem início, meio e fim. É perpétuo. Amém?
Já respondemos. Como conseguir? Pela graça, pelo amor de Deus. Nós conseguimos o amor de Deus pelo seu próprio amor. Nós não conseguimos o amor de Deus por dar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Amém? E agora, a última pergunta, meu irmão. O amor de Deus é eficaz? Qual é a eficácia do amor de Deus? João vai responder, versículo 17. Nisto, ou seja, nisto o quê? É em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, aqui, irmãos, será a consumação de tudo. Aqui será quando será analisado a eficiência do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus não é um romance qualquer, como muitos têm por aí. O amor de Deus não é uma coisa de novela. O amor de Deus não é uma coisa humana. O amor de Deus é para se cumprir no dia do juízo final. Para mantermos a confiança, pois segundo ele, também somos nele, neste mundo. Perceba, a eficácia do amor de Deus é para nos aperfeiçoar em amor, para no dia do juízo, mantemos a confiança, irmãos, confiança sem limite. E segundo, irmãos, não só isso, pois segundo ele, também nós somos nesse mundo. Pois segundo ele, também nós somos neste mundo. Ou seja, a qualidade do amor. Qual é a qualidade do amor de Deus, irmãos? Os seus mandamentos, os seus princípios. Já percebeu que quem ama arrota borboletas, como dizem os poetas, né? Quem ama é mais feliz. Quem ama, né, ou quem é amado, é muito bom amar e ser amado. Quem ama e quem é amado, né, tem uma visão de mundo diferente. É mais simpático, é mais alegre. E é justamente isso que João está dizendo. Nós somos, segundo ele, neste mundo, temos o amor de Deus na nossa vida. Amém? Ou seja, se o amor de Deus existe, ele existe no próprio Deus. Qual é a eficiência do amor de Deus? Para nos afeiçoar, para mostrar que Cristo é eficiente, para amarmos uns aos outros e para jamais deixar de ser aperfeiçoado. Outra, podemos confiar no amor? Podemos. Por que podemos? Porque o Espírito Santo é quem testifica isso em nós. Segundo, temos comprovações palpáveis da ressurreição de Cristo, dos que testemunham a fé no Rei Eterno. E mais uma, o que eu faço para conseguir? Só acredite, só confesse, só creia. E por último, qual é, pastor, a eficácia, a perfeição do amor de Deus? Para nos dar confiança do final da nossa vida. Sabe, o amor de Deus é lindo, meu irmão. É lindo, é maravilhoso. E João termina escancarando, descendo de escada abaixo, de elogio do amor de Deus e do princípio do amor no versículo 18. No amor não existe medo. Antes o amor é perfeito, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. O que João está dizendo, meu irmão, é que o amor é real. Existe o princípio dele. Existe a veracidade do amor. E a eficiência do amor de Deus, ela é totalmente grandiosa, não pautada em nada desse mundo e dessa vida. Meu irmão, se você tem o amor de Deus na sua vida, se alegre. Se você não tem, feche seus olhos. Creia que Jesus pode mudar a sua vida. E eu queria que você meditasse nesse texto. Amém?